Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Essa mensagem Deus me deu precisamente na quinta-feira. Quinta-feira é dia de intercessão, dia de oração, e é um hábito de terminar a oração, ler a Bíblia. Isso é muito importante, você terminar a oração e dedicar à leitura bíblica. E Deus se revela de muitas formas, e uma delas é através da palavra também. Amém, irmãos? Às vezes o nosso coração está tão encharcado, a gente quer porque quer tal coisa, né? E às vezes Deus, na sua palavra, na sua simplicidade, ele se revela e direciona para onde a gente precisa ir e o que a gente precisa fazer. E essa é uma daquelas mensagens que fica tatuadas no nosso coração, que fica ali, ó, para sempre. Amém, igreja? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. O tema da nossa mensagem é liberte-se do medo. Liberte-se do que, igreja? Do medo. O texto começa dizendo assim, versículo 1. Quando saíres para lutar contra os seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior. Um exército o que, igreja? Maior. Tem tradução que diz, deles não terá temor. A tradução que eu estou usando é a Bíblia Transformadora, diz, não tenha medo. O Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, está com quem? Com vocês. Então, olhe para mim, preste atenção. Deus começa aqui a advertir um ponto muito principal na vida do povo, o medo. Olha, vocês vão chegar no momento, um momento que vocês vão chegar é esse. Vocês vão se deparar com um exército maior. Imagina você chegar numa cena que você tem que enfrentar um exército maior. Você chegou ali com 10 mil e do outro lado tem 50 mil. Qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Nós vamos morrer. Vamos fugir, vamos sair daqui o quanto a gente pode, porque daqui a pouco a gente vai morrer. E Deus falou, quando vocês verem esse cenário, vocês vão ver esse cenário, que vocês não têm nenhuma vantagem, que parece que vocês não vão, eu quero que vocês não tenham medo. Que vocês não tenham medo. Que vocês lutem, que vocês enfrentem essa situação. Mas agora a grande questão é essa, como? Como? Porque pensa comigo, quem está disposto a enfrentar uma situação que você não vai ganhar? Quem está disposto a ir diante de circunstância como essa? Agora, a grande questão aqui é entender o porquê Deus está dizendo, olha, vocês precisam vencer o medo. Não tenha temor, não tenha medo dessa situação. Agora, como não ter medo, Senhor? Como? Agora, eu te pergunto, o que é o medo? O que é o medo? O dicionário diz que o medo é um sentimento que traz a percepção de perigo ou ameaça. Traz perigo ou ameaça. É um sentimento que a gente olha assim, eu estou em perigo. Ou é uma ameaça vindo contra a minha vida, ou é uma ameaça real ou até imaginária. A gente começa a imaginar, sabe? A nossa cabeça vai longe, a gente começa a imaginar. E aí acontece o seguinte, ou a gente luta, ou a gente foge. Ou a gente luta, ou a gente o quê? É isso que acontece. Esse sentimento vem, a gente fica ali, ó, meio apavorado, ou a gente vai para cima, ou a gente dá no pé. Agora pensa comigo numa outra percepção também. Tudo que eu e você conquistamos na vida veio através de luta. Veio ou não veio? Foi ou não foi? Foi sofrido ou não foi? Passou por luta ou não passou? Para ter. Para conquistar, para possuir. Foi ou não foi? Para pensar. As coisas da qual Deus também nos deu. As coisas da qual o Senhor falou, olha, eu vou te dar isso, mas teve luta. Vou fazer tal coisa na tua vida. Teve luta.
Não veio assim de uma hora para outra, veio através de luta. Então perceba que muitas das minhas coisas, das suas coisas que você adquiriu, veio através de luta. Agora vamos pensar também. Muitas coisas que nós não temos, também é porque nós fugimos. Fugimos. Você percebe? Ou você luta, ou você o quê? Foge. Ou você luta, ou você foge. E aí a gente começa a perceber as nossas fugas. E aí a gente começa a olhar para algumas áreas da nossa vida e a gente faz a seguinte pergunta: por que não está acontecendo? Por que nessa área aqui, olha, nessa área eu fui muito bem, nessa área eu estou sendo abençoado, mas nessa aqui é uma área da qual você tem sempre fugido. E o medo, ele faz isso. É sobre isso que Deus está tratando. Se vocês querem avançar em direção da terra prometida, se vocês querem alcançar aquilo que eu tenho para vocês, fugir não será opção. Não será opção. Vocês vão precisar enfrentar, vocês vão precisar sair desse estágio da qual vocês vão se encontrar quando se deparar com essa situação. Agora, nós aqui como igreja, precisamos vencer isso. E o medo, ele causa várias coisas em nós. Um deles é a fuga. E a gente, sem perceber, passa até uma vida inteira fugindo. E a gente não sabe por que a gente foge de algumas situações na nossa vida, por que a gente não luta, por que a gente não encara. Mas por detrás da sua fuga, existe o medo. E hoje Deus te trouxe aqui para você enfrentar esse medo. Olhe para a pessoa que está do seu lado assim, diga assim para ele: você está preparado para enfrentar o medo? Agora perceba, por que a gente acha que não tem medo? Não, pastor, eu sou de luta, eu enfrento. Não, pastor, porque também o medo, ele se camufla em outros sentimentos nossos. O medo faz muito isso. O medo, ele começa a ficar meio camuflado diante de algum sentimento que nós temos. Então a gente fala assim: não, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Que é isso? Medo do quê? Ah, isso não me mete medo, não. E aí eu vou te convidar a fazer uma seguinte reflexão. A primeira dela: você gosta de conflitos? Sim ou não? Por que você não gosta de conflitos? Por quê? Ah, pastor, eu não disse briga, eu disse conflitos. Casamento tem conflito ou não? Por mais que você seja de Deus, seu marido de Jesus, todo mundo ora naquela casa, todo mundo faz jejum, vamos imaginar, né? Vamos imaginar o casal perfeito, todo mundo ora, todo mundo faz jejum, todo mundo é santo. Tem conflito ou não tem? Tem. Então perceba que a gente às vezes começa a fugir. Às vezes não atuamos onde precisamos atuar. E aí a gente confunde ao sentimento paciência. Eu tenho, na verdade não é paciência, é medo. É medo. Por quê? Porque eu tenho medo de conflitos. Eu não gosto de conflito. Então, eu sempre vou agindo com paciência, paciência. A gente fala assim: não, pastor, eu tenho muita paciência. Eu sou uma mulher que tem muita paciência. Na verdade, você tem medo. Por causa do quê? Você não quer chegar ao conflito. Você prefere fugir. Sabe aquela coisa de a gente fica deixar para depois? Não, depois eu falo, depois eu falo, depois eu falo. Já viu isso? Depois eu falo, depois eu lido com isso, depois. Isso também não é procrastinação. A gente fica pensando que é procrastinação, deixar para depois, isso é uma procrastinação. Não é, é medo também. Você está percebendo quando o medo começa a atuar na nossa vida sem que a gente perceba, porque a gente coloca outro sentimento ou damos outra figura de linguagem. Nós dizemos: não, é procrastinação. A falta de atuação, a falta de resolução, a falta de intervenção não é misericórdia. É medo. É medo. E isso aqui, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, até alguns profetas cometeram esse erro. Por exemplo, quando você abre em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, o Senhor fala assim para o jovem profeta: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado?
Até quando? Até quando você vai continuar com dó? Vai lá, fala para ele, tem um confronto com ele, fala para ele que ele não vai ser mais rei. Até quando você vai continuar aceitando essa situação? Porque para sair dessa situação há um conflito. Só que a gente prefere o quê? Fugir. Então você percebe que a não atuação, a não resolução, a não intervenção não é misericórdia, é medo. Então o profeta não vai. Ele fica lá parado. Deus pergunta: até quando você vai continuar assim? Até quando você vai continuar com a sua atuação, com a falta de resolução dessa situação? Eu quero levantar um novo rei. E como é que o profeta Samuel estava? Parado. Achando que estava agindo com que a igreja? Com misericórdia. Às vezes a gente faz isso. Você está vendo como a gente começa a fugir? Está vendo onde estão as nossas fugas? Por exemplo, aquela coisa, ai pastor, eu não falo, sabe por quê? Porque eu fico pensando como é que ele vai agir. Ai pastor, eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando como que ele vai agir. Isso tá, a gente fica pensando na pessoa, né? Aí eu fico pensando, pastor, como é que ela vai ficar? Eu fico pensando como é que ele vai ficar. Isso também não é compaixão, é medo. Está vendo como a gente começa a mudar muito o nosso comportamento? E o medo vai moldando. Sabe aquela coisa? Um fica jogando pro outro. Não, resolve você, não, fala você, não, resolve você, fala você, não, resolve você, não, fala você, não, faz você, não, faz você. Não é porque a gente tem medo de tomar decisão. Não é isso, eu não gosto de tomar decisão não, pastor, eu não gosto ai, eu deixo para os outros tomar decisão. Medo. Medo. Você está vendo que o medo, ele não deixa a gente perceber como a gente está atuando? Porque a gente acha que está atuando bem. É ou não é verdade? Eu falei algum sentimento ruim aqui? Falei compaixão, falei misericórdia, não é? Ó, cada sentimento maravilhoso que a gente olhar e fazer uma autoanálise, a gente olhava e dizia, não, eu não tenho medo. Mas a gente não faz, porque a gente fica com medo do conflito. Agora pergunta para o irmão, você está preparado para um conflito? Porque é isso que a gente faz. E quando a gente não atua, quando a gente deixa de atuar na cena, nós nos tornamos fugitivos. Nós estamos destruindo tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Quando você não atua, quando você não cumpre o seu papel por causa do medo, não vou falar nada para ela, não vou falar nada para ele, vou ficar quieto, vou ficar fugindo dessa situação até quando? Então, todo comportamento de fuga é derivado do quê? Do medo. Você consegue dizer isso para o irmão que está assim? Todo o seu comportamento de fuga é derivado de quem? Do medo. É igual um marido que tem medo de conflito e não chama a sua esposa para conversar, para colocar a casa em ordem. É igual uma esposa que não tem coragem de viver um conflito com o marido e ela nunca revela o que está no seu. Ela não revela. Ai, pastor, eu não vou falar não, porque você tem medo. Você está vendo? Você está vendo como está o teu casamento? Como estão as coisas na sua casa? Um filho. Pais que não falam com os filhos. Você precisa falar isso pro seu filho, a hora que você falar, eu não vou falar não. Então perceba, você está perdendo o seu filho a cada dia quando você está evitando um conflito. E aí a gente pensa, onde é que eu perdi meu filho? Por que o meu filho está assim? Por que a minha filha está assim? Eu não entendo. Por que as coisas na minha casa estão dessa forma? Porque você evitou, você ficou com medo de não ser amado. A gente comete esse erro. A gente quer ser amado, né? Eu quero que os meus filhos me amem. Eu quero isso, meus filhos me amem. Eu quero ser amado, eu quero ser a mãe amada, eu quero ser o pai amado. E aí eu falho na missão do meu papel, do meu propósito. E a gente gosta disso. Quem não gosta de ser amado? E aí a gente perde o nosso papel, a nossa função.
Porque nós queremos cumprir sentimento, ao invés de cumprir o que, igreja? A missão. O profeta Samuel estava cometendo um erro. Ao invés de chegar em Saul, Deus já havia o rejeitado. Ele não seria mais rei. Só que aqui há uma omissão. Ele não quer falar. Ele prefere o que, irmãos? Fugir. E essa é a primeira coisa que o medo faz. A primeira coisa que o medo faz é trazer essa distorção de sentimentos. A gente pensa que está atuando com sentimento de misericórdia, a gente acha que está atuando com sentimento de amor, mas por detrás disso é o medo. Agora, outro fator, o medo também distorce. O medo traz uma distorção tão grande. Por exemplo, tem pessoas que morrem de medo de ficar sozinha. Eu já vi, não é errado você querer alguém, ter alguém na sua vida. Deus fez a gente para se relacionar. Amém, igreja? A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja o quê? Não é bom. Eles não é bom isso. É bom que esteja um adjuntor, alguém que lhe corresponda. É tão bom. Só que às vezes a pessoa não percebe isso, que ela está entrando num relacionamento, sai, entra em outro, sai, entra em outro, sai, entra em outro, sai, entre outro, sai, entre outro. Mas na verdade, onde ela deveria parar, ter um momento de solitude, fazer uma reflexão, colocar um filtro, mas o medo de ficar sozinha é maior. Aí acaba toda hora se relacionando com um. E aí chega um momento que ela fala assim, ainda, eu não sei o que acontece na minha vida sentimental. Não sabe? É um medo. O medo tem atrapalhado a sua vida sentimental. E aí tem uma outra distorção também. Existem aquelas pessoas que não arrumam ninguém, porque morrem de medo de sofrer. Morre de medo de não ser amada ou não correspondida. Morre de medo de acontecer tudo de novo, pastor. Eu tenho medo de acontecer tudo de novo, sofrer tudo de novo. Então, o medo, veja, impede você de se relacionar. Eu sei que é difícil assumir isso, mas os nossos comportamentos, eles começam a falar. Os nossos comportamentos começam a mostrar para nós a nossa atuação através do que, irmãos? Do medo. Então eu prefiro me isolar, pastor, hoje eu fico mais isolada, olha, eu não falo com ninguém. Por quê? Porque eu tenho medo de me decepcionar com pessoas. Está vendo como o medo vai atrapalhando a nossa vida? Está vendo porque o Senhor disse em Deuteronômio capítulo 20, quando vires cavaleiros mais fortes do que vocês, deles não terá o que, irmãos? Medo. Está conseguindo perceber que esse medo está te atrapalhando? Essas fugas sem a gente perceber que a gente vai fazendo na nossa vida, a gente vai maquiando com um bom sentimento, vai dizendo que é misericórdia, a gente vai dizendo, olha, o motivo de eu não relacionar é porque, olha, nesse mundo, olha como as coisas estão, está difícil arrumar homem, está difícil arrumar mulher certa, correta, olha, está difícil isso, a gente vai fugindo e fugindo. E a gente não sabe que o que está alimentando essa fuga são os nossos medos, são os nossos traumas também. Porque às vezes aconteceu dentro da tua casa, aconteceu com a sua família, aconteceu na vida do fulano, do ciclano. A gente vai alimentando esses traumas com os nossos medos. E hoje Deus te trouxe aqui para te libertar desse medo. Diga glória a Deus. Deus te trouxe aqui para fazer uma mudança na sua vida. E a mudança começa quando nós eliminamos o medo. Essa mudança, ela parte desse princípio que você precisa lutar contra esse medo que tem atrapalhado toda a tua vida. Está impedindo a tua vida de andar, está moldando o seu comportamento, te afastando daquilo que Deus tem. Porque tudo aquilo que Deus tem, irmãos, tem batalha, tem luta. E vale a pena lutar pelas coisas que Deus coloca na nossa vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena lutar pelas coisas que Deus coloca na nossa vida. Agora, fugir não vai adiantar. Não vai adiantar. O salmista Davi diz em um dos seus salmos, se eu tivesse asas,
eu voaria para bem longe, pernoitaria no deserto, sabe? Eu voaria para longe. Porque é um momento onde tem um embate, ele e o seu filho, que ele precisa enfrentar o seu filho. O filho dele quer tomar o seu reino. Ele diz: se fosse um dos meus inimigos, eu acabaria agora. Mas é o meu filho. Como é que eu posso? Mas vou fugir? Não. O Neemias falou a mesma coisa. Falaram para Neemias: Neemias, foge. Eles querem te matar, Neemias. Para com essa obra, não vai dar certo. E Neemias fala: um homem como eu fugiria? Não vou fugir. Não vou fugir. Até hoje esses medos fizeram você fugir. Até hoje esses medos moldaram comportamento na sua vida. Até hoje esses medos impediram você de avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Até hoje. Agora, pastor, como é que eu faço para vencer isso? Eu quero tirar esse medo. Eu quero tirar isso do meu coração. Eu quero me libertar disso. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Ó, a queda do homem. Gênesis capítulo 3. Versículo 10 diz assim, ó. Estou lendo a linguagem da Thompson. Versículo 10 diz assim, ó. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo, porque estava nu e me escondi. E perguntou Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse. Então olhe para mim. Esse exato momento é a primeira vez que você encontra na Bíblia a palavra medo. É a primeira vez. E aí a gente faz um seguinte entendimento. Esse medo surge em um momento da qual está vindo uma desobediência. Adão e Eva comem do fruto. Adão e Eva agora olham um para o outro e percebem a sua nudez. Você vê que o relacionamento de Deus com a sua criação, ele vinha na viração do dia, conversava com a sua criação, agora a sua criação está escondido porque está com o quê? Com medo. E o medo faz isso com a gente, você vê, a gente se esconde, a gente não se apresenta, não é assim? Você pode perceber, quando a gente está com medo, a gente quer o quê? Se esconder. E aí o Senhor falando para ele: peraí, como? Que medo que é esse que vocês não tinham? Por que você está escondido? É interessante, porque quando o Senhor chega no jardim, o Senhor pergunta: aonde está? Onde você está? E é estranho, né? Porque a gente serve um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Por que Deus está perguntando onde está? Mas por que Deus está perguntando onde está, se Ele é onisciente, Ele sabe todas as... Não faz sentido. E, de repente, Adão, estou aqui, estou escondido, porque tive medo. Então você percebe que existem áreas da nossa vida que nós perdemos completamente a aliança com quem? Com Deus. Existem áreas da nossa vida que está completamente em discordância com Deus. E é por isso que a gente fica com medo. É por isso que a gente, em alguma situação, a gente começa a se acovardar, a gente começa a fugir. A gente não quer mais lutar ou encarar aquilo. Imagina você, esposa, que não encara isso. Você precisa conversar com o teu marido, precisa falar com o teu marido. Eu disse uma vez para uma irmã, falei: irmã, essa situação na tua casa não é mais uma oração, é uma conversa que tem que ter com ele, e é uma conversa difícil.
Vai haver um conflito? Vai haver um conflito. Mas esse conflito é para que você cresça, é para que essa situação caia por terra. Amém, igreja? Só que se você não tiver essa conversa, você tem medo. E aí a pessoa não quer conversar, não quer falar. E aí você percebe que essa área da vida da pessoa, ela está em discordância com aquilo que é a palavra de quem? De Deus. Não vai. E toda vez que a nossa vida está desaliançada ou em discordância com aquilo que é a palavra de Deus, não vai. E é por isso que a gente acaba ficando com o quê? Com medo. A gente não vai confessar, não. Eu vou falar com o meu marido porque eu já orei a Deus. Amém, irmãos? Vou falar com ele. Eu vou falar com o meu chefe porque eu já orei a Deus. Eu vou lá, eu orei em casa. Eu vou lá falar com aquele cara e eu vou conseguir vender para ele em nome de... Acabou. Você está vendo a coragem que às vezes está faltando na sua situação? Que essa coragem da qual ela é provida daquilo que Deus fala, dessa concordância, dessa aliança, é o que muitas vezes nós começamos a perder. Então nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo de enfrentar, nós ficamos com medo de ir lá para falar. Nós começamos a ter uma vida, irmãos, muito aquém daquilo que Deus tem. Porque vai chegar a situação na tua vida que parece que você não vai conseguir. Situações como essa, Deuteronômio 20, que a situação vai ser maior do que você, mas não do que Deus. Amém, igreja? A situação que vai ser maior do que você, sim, mas não é maior do que o meu Deus. Não é. A situação é maior. Olha só a situação dentro da minha empresa, na minha casa, mas isso aqui eu não vou ter mais medo, porque Deus está comigo. O salmista Davi diz em muitos dos seus salmos: a quem eu temerei? Que eu temerei do mal? Por que eu vou ter medo do mal? Se o Senhor está comigo, como eu posso ter medo? Como eu posso, essa situação, me acovardar? Então você percebe que esses medos, eles só vão sair da minha vida se eu voltar a ter aliança com a palavra de quem? Não tem jeito. Enquanto eu estiver desaliançado com a palavra, eu sempre vou ficar com dúvida, eu sempre vou ficar com medo, eu sempre vou ficar fugindo. Eu sempre vou achar que essa conversa só vai virar uma briga. Não, não vai não, não vai não, vai virar briga. E o seu marido vai falar para você ir embora de casa, ele vai falar isso aqui, vai falar aquilo lá. Ah, não conversa não. E aí a gente não conversa. A gente fica com medo. Uma irmã falou assim: eu tive que ter uma conversa dessas difíceis com meu filho. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Eu não me importei não. Fiquei firme ali. Mas eu precisava ter essa conversa. E depois que passou essa semana, aí ele veio, né, na hora, chiou, falou. Aí depois veio: mãe, você estava certa. O que eu estava fazendo era uma loucura. Mas eu te precisei. E eu vi isso, pastor, dentro da minha casa. Se eu não tivesse intervido, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse assumido o meu papel, não teria acontecido. E é isso que Deus está esperando. Que você assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Amém, igreja? Deus está esperando isso. A situação não é o problema, irmão, que é maior do que a gente. É a falta de identidade que nós estamos tendo diante das circunstâncias da nossa vida. A falta de identidade. A identidade da qual Deus nos chamou para ser. E aí, se a gente não assume, se a gente não anda aliançado com a palavra, a gente acaba fugindo. A gente acaba deixando para depois, a gente acha que está dando uma procrastinada, a gente acha que está agindo com compaixão, a gente acha que está agindo com misericórdia, a gente acha que isso é amor. Não, não é. Não é. É apenas o seu medo, te levando por um outro caminho. E aí, eu termino a mensagem com esse texto de Timóteo. O texto diz assim, ó:
2 Timóteo, capítulo 1, perdoe. 2 Timóteo, capítulo 1. O texto diz assim, igreja. Diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó. Porque Deus não nos deu um espírito do que, igreja? Temor, de medo. Mas Ele deu um espírito do que para nós, irmãos? Fortaleza, amor e moderação. Diga comigo, fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, amor e... Então imagine agora, que quando nós estamos aliançados com a palavra de Deus, nós estamos ali firme com essa palavra, estamos aliançados, estamos vivendo a obediência do Senhor, a nossa ação, diante de qualquer circunstância, vai ser essa aqui, ó. A gente vai agir como se fosse uma fortaleza. Essa palavra fortaleza significa poder. Nós vamos agir com o quê? Com poder. Não vamos agir com covardia, não. Nós vamos agir de que forma? Com amor. Nós vamos agir de que forma? Com moderação, domínio próprio. Porque é esse espírito que está na tua vida. Amém, igreja? Paulo está falando para Timóteo. Timóteo precisava lutar aqui nesse exato momento, porque desde aquela época, irmãos, os falsos ensinos, o mundanismo queria entrar na igreja, desde aquela época. E Paulo está dizendo para o seu filho Timóteo, você não pode se acovardar, não. Você tem que precisar falar, que Deus te entregar a você. Você precisar corrigir, corrige. Você precisar acertar contas ali, vem cá, é isso. É assim. Timóteo, é assim que você vai ter que se portar. E Deus te deu esse espírito. Você tem esse espírito. Não deixa o diabo mais te enganar com esse medo. Porque você está aliançada com Deus, amém, irmãos? A aliança está em obediência. Por que eu vou temer? Por que eu vou temer isso? Por que eu não vou falar com ele? Eu não vou falar sim. É a minha casa, é a minha família. Quantas mães poderiam ter ajudado os seus filhos em muito momento se tivesse falado? Cumprido o papel. Quantos maridos poderiam ter mudado a história do seu casamento? Colocado a sua casa em ordem se tivesse assumido o quê? Papel. E o medo faz a gente fazer isso. Ficar fugindo, irmãos. Então acabou a sua fuga. Para de fugir. É hora de você enfrentar. É hora de você lutar. Amém, igreja? Guarda isso no teu coração. Deus me deu um espírito de fortaleza. Amém, irmãos? Deus me deu um espírito de amor e moderação. Não de covardia, não de medo. Essa sensação, toda vez que você começar a sentir essa sensação de medo e querer fugir de um assunto, querer fugir de alguma coisa, querer fugir de uma situação, você vai lembrar dessa mensagem e dizer assim, eu não vou fugir não. Eu vou enfrentar. Amém, irmãos? Daqui para frente, acabou. Toda vez que alguma coisa, acho que eu não vou falar não, porque não ela ficar com cara feia, você já lembra, não. A minha intenção não é deixar ela com cara feia, mas a intenção é de ajudar essa pessoa, é de ajudar meu filho. Amém, irmãos? É de trazer uma clareza para ela. E eu vou falar com fortaleza, com amor e com moderação. Amém, Iris? Coloca isso no teu coração hoje. Esse medo não vai mais te dominar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte?